todo mundo está dizendo a mesma coisa. Aprenda IA para ganhar mais dinheiro. Mas desculpa a minha sinceridade, mas se você está utilizando a inteligência artificial para fazer a mesma coisa de uma forma mais rápida apenas, você não vai ganhar mais dinheiro com isso, com certeza. Você só vai fazer mais do mesmo pelo mesmo salário. E ainda vai estar na fila de substituição antes de qualquer outra pessoa. Mas calma, porque existe um jeito de utilizar a IA que te coloca numa categoria diferente. Uma categoria que as empresas estão disputando para contratar e que o mercado ainda não sabe como nomear, lidar com isso direito. E hoje eu vou te mostrar onde está essa linha e como você pode fazer para cruzar ela. E para quem não me conhece, meu nome é Bruce Fonseca, eu sou Data Manager em uma grande empresa aqui nos Estados Unidos, também sou professor de Power BI, SQL e Python para análise de dados, também sou especialista em inteligência artificial e criei esse canal para ajudar você a sair do zero e migrar para a sua primeira vaga em análise de dados sem terrorismo, sem te vender fórmula mágica, sem te vender solução mágica de apertar um botão e ficar rico com inteligência artificial. Aqui eu trago o que eu vejo no meu dia a dia, aqui nos Estados Unidos, nas empresas que eu faço consultoria no Brasil, com os meus alunos, que já são aí 4.000 alunos, e também com amigos de outras grandes empresas aqui e no Brasil. Aqui eu trago uma visão real do mercado de trabalho, sem marketing digital, sem vendedorzinho de curso, oferecendo um monte de solução milagrosa para você. Eu trago o que está acontecendo em grandes empresas e pequenas também, ao redor do mundo. Então, vamos para o vídeo. Pessoal, agora vamos ser diretos. As vagas que pagam 10, 15, 20 mil, elas não estão falando assim, precisamos de um analista que saiba IA, precisamos de um coordenador, de um gerente que saiba IA. Elas estão pedindo analista de dados que sabem resolver problemas. Problemas, principalmente problemas de negócios. Negócios, entenda, RH, marketing, vendas, produção, logística e por aí vai. Negócios são áreas das empresas. Essas áreas, elas não estão buscando IA por IA, elas estão buscando pessoas que resolvem problemas. A IA, ela está aparecendo na descrição dessas vagas, não como um requisito principal, mas como um requisito de suporte, algo adicional ali que vai sim ajudar você a aumentar a sua produtividade, mas principalmente vai ajudar você resolver problemas do seu dia a dia. E sabe por que, apesar da inteligência artificial ser tão falada, com tanto sensacionalismo em volta dela, e sabe por que a IA ela não é tão importante numa descrição de vaga? Porque a IA virou commodity. Todo mundo hoje abre um chat, utiliza o ChatGPT, o Gemini, ou talvez alguns usuários que vão um pouco mais avançados, tem o Claude Cowork, Claude Code e por aí vai. E até na análise de dados, pessoal, você pega uma planilha ou você conecta lá o seu Claude, o seu Gemini com uma planilha, uma fonte de dados online, ele pega essa fonte de dados e ele faz análises, já identifica alguns padrões, ele consegue fazer algumas coisas ali. Eu já utilizo o Claude para conectar com as minhas fontes de dados aqui da minha empresa, com o meu CRM, com os meus bancos SQL do sistema de e-mail marketing, com as minhas APIs de pagamento, ou seja, eu consigo ter todas as informações em um lugar só e quando elas chegam até o meu computador, através das conexões, dos MCPs, APIs, webhooks e por aí vai, eu consigo fazer uma análise muito rápida com elas ali. Ou seja, eu falo assim, Claude, sugira para mim alguns temas que eu deveria falar no YouTube de acordo com os vídeos que deram mais views ultimamente. Ele vai lá, vai baixar, é uma tabela simples ali, ele vai falar assim, olha Bruce, os temas que você fala mais sobre inteligência artificial, negócios, análise de dados, eles têm uma maior taxa de clique, têm uma maior taxa de likes, têm uma maior taxa de retenção do que vídeos que você mostra Power BI, que você ensina SQL. E é por isso, gente, que eu não ensino SQL, que eu adoraria dar aulas para vocês de SQL, de Power BI, de Python, mas eu vou perder o meu tempo, porque eu vou gravar esse vídeo, eu vou editar, inclusive um vídeo desse dá mais trabalho para editar do que um vídeo desse, onde eu posso vir e dar a minha opinião aqui com vocês, e eu não atingiria a mesma quantidade de pessoas. Então, quando eu falo a minha opinião, quando eu falo o que eu estou vendo no mercado de análise de dados, no mercado de inteligência artificial,
Isso atrai muito mais a atenção das pessoas do que se eu der uma aula de SQL, de Power BI, de inteligência artificial, Claude, por exemplo. Então, gente, o motivo de eu gravar esse tipo de vídeo é porque eu analiso os meus dados. E dados simples, dados que já vêm estruturados em tabela, que não precisam de muitas regras de negócios, a IA ela faz de uma forma assim muito rápida e muito boa. Agora, quando você tem dados mais complexos, com diversas camadas de negócios, diversas tabelas, relacionamentos, cada tabela tem sua própria camada de negócio, cada área olha para o mesmo tipo de dado e tem outras visões daquele dado, você não consegue colocar isso para inteligência artificial de uma forma estruturada. Você ia precisar fazer tanto prompt, que seria mais fácil você fazer isso de forma manual. E é sério que eu estou falando para você, gente. Porque você basicamente, nem sempre, você vai estar colocando critérios exatos. Por exemplo, eu trabalho em financeiro. Quem trabalha em contabilidade também sabe como funciona. Chega no final do mês, você tem que fazer aquela análise de variação de preço, variação de volume, despesas, e aí você começa a fazer aqueles ajustes, daí você fala assim, poxa, e se eu aumentar a inflação aqui, vai justificar? Ah, vai justificar. Mas por que eu estou aumentando a inflação? Ah, porque o custo do frete subiu. Isso é verdade, o custo de frete subiu para todo mundo, no Brasil, nos Estados Unidos, por causa do petróleo. Então, isso aumentou a inflação, mas o quanto que isso impacta no final? Então, você vai lá, pega uma base de dados, coisa e tal, só que essa base de dados, você tem que dar uma baita trabalhada nela, para falar assim, ó, de tudo isso que a gente está buscando, de informação, de transporte, para ver o que realmente é um custo que aumentou, sei lá, subiu 4 milhões de inflação aqui, daí você vai pegar aquele 4 milhões, vai ver o quanto que realmente era a porcentagem disso e vai aplicar ali para no final você conseguir justificar o que foi preço, o que foi volume, o que realmente é uma receita e por aí vai. Ou seja, você não consegue deixar a IA pensando de uma forma que ela vai resolver todos os problemas para você. Mas se quando você estiver fazendo a sua análise e a cada etapa que você entender algo, você conseguir dar instruções para a inteligência artificial, com certeza ela vai ajudar você a ser mais produtivo, vai ajudar você a ser mais rápido. E depois que você termina, ainda você fala assim, ó, já faça uma apresentação para mim aqui. Ela vai ajudar você a ser mais produtivo. O que ela não vai ajudar é você resolver os problemas. Porque isso aí, gente, é uma coisa que vem junto com você, vem junto com a sua experiência, é algo que envolve criatividade também. Quando você está analisando aquelas informações, para cada linha que você está olhando ali, você tem um contexto. Olha só, eu trabalho numa empresa de gases. E quando a gente chega na linha de gasélio, o que aconteceu com o gasélio no mundo? As minas para extrair o gasélio ficavam todas na Rússia. Quando aconteceu a guerra em 2022, as empresas pararam de comprar gasélio, porque era da Rússia, e o que aconteceu com o preço do gasélio? Explodiu. Entendeu? De um outro lado, você começou a ter mais receita, isso é uma forma geral do mercado, mas você está vendendo menos. Agora explique essa queda de volume e esse aumento de receita apenas olhando o seu dado, apenas olhando aquela informação que você está vendo ali. Pede para a IA explicar isso, ela não vai explicar isso. Mas você sabe que desde 2022 existe uma guerra e essa guerra está envolvendo um dos países que era o principal exportador de gasélio para o mundo e por aí vai, tá vendo? Então tem coisas que é criatividade. Tem coisas que, dependendo do tamanho da empresa, você sabe que quebrou um veículo, você sabe que aumentou o custo de manutenção, você sabe que uma planta entrou em manutenção, por exemplo, e você precisou buscar produto em outra planta. Quando você foi buscar produto nessa outra planta, o seu custo aumentou. Só que buscar produto na outra planta, você não pode alocar todo o custo de buscar na outra planta. Você tem que pegar o custo da outra planta, menos o custo que seria o ideal, né, daquela planta original, pegar esse delta e jogar esse delta como inflação, como um aumento de custo, de despesa. Entende? Isso aí, gente, vem com experiência, são anos de mercado. Então, as pessoas que sabem resolver problemas, que conseguem utilizar isso junto com a inteligência artificial, essas pessoas são as pessoas que estão cruzando a linha e estão sendo muito disputadas no mercado de trabalho. Olha, vou dar um exemplo real aqui para você. Aqui nos Estados Unidos eu tenho alguns amigos que trabalham na SAP, na SAP. E eles estavam me contando que a SAP ela tem uma inteligência artificial deles e que eles foram autorizados a utilizar mais uma inteligência artificial. Gente, a SAP, uma empresa de software, está permitindo que os funcionários deles desenvolvam os próprios aplicativos. Eles tinham planilhas de Excel para fazer cálculo para clientes, planilha de Excel para fornecer produto.
E eles conseguiram transformar essas planilhas de Excel lá na SAP, gente. Conseguiram transformar isso em aplicativos e melhorar a produtividade deles ou diminuir a margem de erro deles. Operações complexas que eles conseguiram transformar em processos, que eles já tinham um processo tudo muito bem definido, eles reduziram o erro com inteligência artificial. Mas eles precisaram de alguém que realmente conhecia essas camadas de negócios para conseguir falar para a IA, olha IA, quando for esse critério, faça isso, quando for esse critério, faça isso. Agora, quando chegar num ponto, você simplesmente mostre para o vendedor, mostre para o analista, e o analista vai resolver, porque ele vai utilizar outros contextos que a gente não conseguiu estruturar para tomar a melhor decisão para a empresa. E tem mais, a gente conhece o pessoal do Google também, uns conhecidos que a gente já viu algumas vezes. E mesma coisa, gente, o Google tem a inteligência artificial deles, e eles também são autorizados a utilizar uma outra inteligência artificial de mercado, e eles comparam as duas e eles desenvolvem soluções com ambas inteligências artificiais. Por quê, gente? Porque o mercado não é sobre desenvolver aplicação, não é sobre você falar assim, agora eu uso IA. É sobre você entender que utilizar a inteligência artificial vai te ajudar a resolver problemas. Então, quando você utiliza a IA para resolver problemas e não apenas para ficar automatizando recebimento de e-mail, automatizando resposta de WhatsApp, automatizando agendamentos, automatizando fluxo de trabalho. Isso é bom? Gente, isso é excelente. Eu produzo muito mais hoje em dia, mas eu não ganho mais apenas porque eu faço as coisas mais rápido, gente. Eu não ganho mais por isso. E eu não conheço ninguém que ganha mais por isso. Eu não conheço ninguém também que falou que a IA conseguiu reduzir custo lá no P&L, lá na linha final, lá do EBITDA, lá coisa e tal. Ninguém conseguiu, não existe uma linha lá falando assim, custos reduzidos por inteligência artificial. Pelo contrário, as linhas continuam a mesma. O que é receita, o que é custo, coisa e tal. Mas dentro disso tem algumas camadas ali que quando você resolve problemas com inteligência artificial, você reduz o custo, mas você não consegue dizer que isso aconteceu por causa da inteligência artificial. A inteligência artificial, ela sim, ela acelera o seu processo de desenvolvimento, de produção, mas o que continua sendo o motor das empresas são as pessoas, porque as pessoas com o conhecimento delas, elas estão resolvendo problemas. Hoje mesmo, gente, olha só para você ver, hoje eu estava falando com um analista aqui na empresa e ele falou para mim que está trabalhando numa área de eficiência. Daí eu falei assim, poxa, eu era coordenador de eficiência no Brasil. O que você está fazendo? Ele, eu preciso identificar oportunidades de redução de custos. Daí eu falei assim, é mesmo? E aí eu sei a área que ele trabalha, né? A área de bulk distribution. É tipo assim, aqueles caminhãozão de gás, coisa e tal. Eu falei assim, olha, eu desenvolvi um projeto que até hoje é utilizado na Air Liquide do Brasil. Ele falou, é mesmo, Bruce? Eu mostrei o projeto que eu basicamente fiz com Machine Learning, utilizando Python e mais API do Google para calcular rotas. E basicamente eu falava assim para ele, o caminhão deveria ter carregado aqui para fazer a entrega para os clientes. Quando ele chegou na planta, a planta estava quebrada ou em manutenção, ou faltou o produto, e ele precisou sair dali e ir buscar numa outra planta. Quanto que disso que é eficiência e quanto que é ineficiência? Então, eu tenho uma rota pré-estabelecida e eu precisei alterar essa rota para ir buscar produto em outra planta. Então, basicamente, eu não posso cobrar isso aqui do meu cliente. Eu preciso continuar cobrando esse preço original dele, o custo de entrega, mas essa ineficiência que eu rodei a mais com o veículo, eu preciso cobrar de quem causou a ineficiência, ou seja, cobrar da própria empresa, mas de um setor diferente. Então eu tenho o meu setor de distribuição que vai lá, enche o caminhãozinho e entrega para o cliente, e eu tenho o setor que produz o gás. Quando ele não produz o gás, eu tenho que cobrar dele. E esse é um projeto que eu fiz em 2020 e em 2026 continua rodando lá no Brasil. E o pessoal não usava aqui, porque aqui não tinha esse mesmo problema. E agora que eles começaram a ter, eles vão usar um projeto que eu desenvolvi há 6 anos atrás para começar a reduzir e identificar as ineficiências de transporte deles, entendeu? Então, eu já fiz com inteligência artificial antes da gente chamar de inteligência artificial, quando a gente chamava apenas de conexão com API, de Python, de Machine Learning.
e por aí vai. Eu já desenvolvia algoritmos para identificar ineficiências e resolver esses problemas muito antes da inteligência artificial, ou seja, muito antes da IA como a gente conhece, né? Porque já era assim inteligência artificial, que é o aprendizado de máquina, que é o machine learning. Então, basicamente, eu posso dizer para você que eu cheguei aqui nos Estados Unidos, não é porque eu sei Python muito bem, SQL muito bem, que eu sei inteligência artificial, até porque quando eu cheguei aqui, não tinham lançado o GPT ainda, porque eu sei machine learning, por aí vai. Gente, eu tô aqui porque eu apresentei projetos que eu fiz, que eu desenvolvi para resolver problemas. E para fazer isso, eu utilizei o meu portfólio de projetos. Porque tudo que eu fazia de projeto, eu documentava. Quando apareceu a oportunidade de eu aplicar para essa vaga, eu já tinha todos os meus projetos em um portfólio, todos documentados. Eu simplesmente anexei esses projetos na minha candidatura. Eles leram, gostaram, entraram em contato comigo e eu fui passando nas etapas e vim parar aqui nos Estados Unidos. Então, pessoal, antes da inteligência artificial, já era o analista que resolvia problemas. Porém, a necessidade de você ter um dashboard, a necessidade de você ter um algoritmo desenvolvido em Python, ela era ainda não melhor, mas era mais evidente do que resolver problemas. Porque, gente, os tiozão lá de dados igual eu, a gente já resolvia problema com Excel, entendeu? Então, se você tem um Python, você tem uma ferramenta mais potente, um SQL, um Power BI para compartilhar isso, não tem problema. O importante é que você resolvia problemas. Porém, conforme vem saindo novas ferramentas, as pessoas ficam nessa neura, tem que usar IA, agora tudo é IA. Então a gente joga com a regra embaixo do braço. É IA, vamos falar IA então. É Machine Learning? Machine Learning é Python? É Python. É Power BI, SQL, Excel, Macro, VBA, Access. Gente, eu tô jogando esse jogo há 20 anos, e é sério mesmo. Quando o VBA era tipo assim, você sabia VBA era o rei do camarote? Eu tava lá com VBA em 2006. Então, a IA, ela é mais uma ferramenta. Todas as ferramentas até agora vieram para basicamente melhorar o nosso desenvolvimento, reduzir o nosso tempo de programação, também é verdade, deixar a gente mais produtivo, mas a IA realmente parece que é um outro nível de ferramenta, mas ela precisa da pecinha ali, do ser humanozinho ali para resolver problemas. E se você quer aprender a resolver problemas de verdade e ainda mais, junto com isso aprender SQL, Power BI e como desenvolver o seu portfólio, mesma técnica que eu trouxe de portfólio quando eu vim aqui para os Estados Unidos, entra agora para minha comunidade de análise de dados. Além de te ensinar a resolver problemas, as ferramentas, o conceito e te deixar pronto para o mercado de trabalho, eu também vou ensinar você a utilizar inteligência artificial lá. Não essa inteligência artificial dos marqueteiros por aí, a inteligência artificial do mercado de trabalho. Beleza, pessoal? Então, ó, meu muito obrigado. Não deixe de deixar aquele comentário maroto aqui que me ajuda demais no engajamento. E a gente se vê semana que vem. Vídeos toda segunda-feira. Grande abraço, ó. Valeu!